noite, Maga da Paz! Vamos fazer bagunça, vamos fazer zoada. Pessoal, gostaria que vocês sentassem agora. 1,70 m de muita beleza. Não é não, pastor? Não. 1,69 m, mas o cara traz uma ajuda aí. Queria agradecer, eu estava até falando com os nossos líderes. O que foi esses treinamentos agora? Os caras estão inacreditável. E o que mais me alegra, quem estava na última convenção e viu a evolução deles, é algo surreal. Essa é a palavra que eu gosto de usar muito, surreal. E o que eu sempre falo, se a minha mentalidade define a minha realidade, isso significa que os uplines de vocês, que são eles que estão sentados aqui nesse sofá, já chegou num patamar que ele vai fazer você chegar também. Porque a nossa mentalidade define a nossa realidade. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que se nós buscarmos crescer, se desenvolver, amadurecer, nós vamos colher frutos incríveis. Nossa, mas Deus é tão perfeito. O pastor Léo Pinheiro ia ministrar amanhã. E olha o tema da minha palestra. Cadê? Será que eu já apertei, Rodrigo? Tempo de plantar e tempo de colher. Ele literalmente preparou o campo para eu colher agora. Foi incrível. Deus, ele é perfeito. Ele ia ministrar amanhã, aí trocou e fez, não, vai agora. Quando ele começou a falar, eu falei, nossa, preparou o campo para eu ministrar, quer dizer, palestrar para vocês. Mas deixa eu falar, o pessoal aí atrás, tá bom o som? Massa, top. Tá passando. A grande pergunta que eu gostaria de trazer para vocês é essa aqui. Antes de entrar nesse tema do tempo de plantar e tempo de colher, eu preciso trazer uma informação que eu acredito que, uma vez que essa informação ela é completamente introduzida assim aí no seu drive, vai gerar efeitos incríveis na sua vida. Então eu quero que você pegue agora esse chipzinho imaginário que está na sua mão agora, pega ele, faz assim, balança agora, mostra para o teu amigo, você está vendo? Agora você vai fazer assim, ó, você vai colocar ele aqui na sua mente. Tuf. Conecta ele aí. Preste atenção. Eu preciso que você abra a sua mente agora, porque eu acredito que o que vai ser falado agora pode transformar a sua vida. E eu acredito muito que o que for falado aqui não vai ficar só aqui. Pessoas precisam escutar aquilo que sua boca vai sair daqui para profetizar na vida de milhares. Porque a coisa mais importante não é você bater brilhante, não é você bater embaixador, não é você bater brilhante real, não é ter uma vida completamente transformada. A coisa mais importante é você glorificar o nome de Jesus em qualquer lugar que você for. E eu acredito muito nisso. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Sobre uma visão que foi criada. E eu converso com milhares de pessoas. Eu viajo o Brasil todo e todo o treinamento, toda a prestação de plano, tem pessoas que vêm querer conversar comigo. E eu sempre que possível, eu falo aquilo que eu acredito, a verdade que foi revelada sobre a minha vida, e eu acredito, e levo essa mensagem para as pessoas. Mas eu quero deixar muito claro para vocês que, se você não acha correto, se você não, Jordão, o que ele está falando ali não tem coerência não. Eu quero que você me olhe com compaixão, com misericórdia, e entenda que, se você não acha interessante,
você não acha válido isso que eu estou falando, leve apenas como um aprendizado. Leve apenas, na verdade, como palavras que você está escutando e que faz algum sentido em algum momento, mas que aquilo ali talvez não rege sua vida. E dessa forma a gente consegue fluir de uma maneira incrível, sem preconceitos, consegue abraçar todo mundo e entender que Jesus é a pessoa que precisa ser glorificada nesse ambiente. E nesse momento eu queria fazer uma pergunta aqui. Tem algum católico aqui na sala? Levanta a mão, quero conhecer vocês. Tem algum espírita aqui na sala? Levanta a mão, quero conhecer vocês. Tem alguma outra pessoa, tirando um evangélico, que professa outra religião? Tem algum evangélico aqui? Levanta a mão. Show. O que eu quero falar para vocês é que eu sou evangélico, mas para os meus irmãos católicos, os meus irmãos espíritas e os meus irmãos evangélicos, eu quero dizer que nós somos todos irmãos, porque através de Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o que nos dá que toda salvação, que toda honra seja sempre dada a Ele. E eu quero dizer para você que essa empresa, ela não levanta uma bandeira específica de religião. Não é porque eu sou evangélico, não é porque pastor Itamar e Valdirene são evangélicos, que nós vamos levar uma bandeira evangélica e condenar algo do tipo de outros irmãos do que a gente acha certo ou acha errado. Esquece isso. Aqui não é o lugar. Aqui é o lugar para a gente olhar para a pessoa e falar: irmão, Jesus vai transformar a sua vida. Todos os lugares que eu vou e os meus líderes sabem disso, aonde eu vou, o que eu vou fazer, eu sempre falo: fica tranquilo, Jesus vai transformar a sua vida. Quem me acompanha nas redes sociais viu recentemente eu postar uma foto de Ian, que há um ano atrás vivia nas baladas. É um dos que, se vocês não assistiram ainda, assista o vídeo dele na última convenção. É muito engraçado. Quem já assistiu aí? É muito engraçado. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus. Ele não seguia os caminhos de Jesus. Então, como é que ele vendia as camisas? Aí ele vai ensinando lá como é que ele vendia as camisas para ganhar dinheiro. Então ele entrou aqui exclusivamente para ganhar dinheiro. Esse foi o foco dele, porque ele não sabia quem era Jesus. E ao longo das diversas e centenas de mentorias que eu tive a oportunidade de falar com ele, de fazer com ele, eu sempre dava direcionamentos estratégicos, mas sempre pautados em princípios bíblicos. Muitas vezes Ian não sabia quem era Davi, e eu falava: vai estudar a história de Davi. Ian não sabia quem era José, eu falava: vai lá, estuda a história de José. Um ano se passou, e eu postei nas minhas redes sociais há umas 2 semanas atrás, Ian se batizando nas águas, uma nova criatura. E eu louvo a vida dele, eu tenho certeza que ele vai glorificar o nome de Jesus por onde ele for. Mas eu contei essa história para você entender que tem pessoas no seu ciclo social que nunca entrariam numa igreja, porque tem um bloqueio muito grande de igreja. Mas isso não faz dela um servo de Deus. Isso não faz dela um impedimento dela viver aquilo que Cristo determinou ela para viver. E que você seja sal e luz, que você mostre a verdade sem jeitinho, sem negociação, mas que você entenda que se a pessoa tiver uma religião diferente da sua, faça o que Jesus fez. O maior ensinamento dele foi levar amor para o pobre, para a viúva, para os órfãos, para todas as pessoas que eram completamente abandonadas pela sociedade. Mas eu tenho certeza absoluta que se Jesus estivesse aqui hoje, talvez ele tinha a oportunidade de entrar numa balada, seja o que for, e ele não negociaria a verdade dele, mas ele levaria amor para aquelas pessoas. Em verdade, em amor, abraçaria, acolheria. E é assim que nós precisamos ser. E baseado nisso, eu quero trazer uma visão para você, e que você abra a sua mente agora.
para que esse chip que você plantou comece a dar entendimento. Criou-se uma cultura de que o mundo ele é completamente mau. E a palavra é muito clara quando fala o mundo jaz do maligno. Mas o significado disso é que vida sem Jesus, ela é uma vida completamente destrutiva, completamente do maligno. Mas não é o mundo matéria, não é o mundo esse chão que você está pisando, essa cadeira que você está sentando. E o grande problema é que nós pegamos essa visão e levamos um conceito de que o mundo é do maligno, e vamos largar tudo isso e vamos só nos preocupar com a nossa vida espiritual. E a consequência de tudo isso foi muito drástica, porque vocês perceberam, tudo aquilo que a gente foca, tudo aquilo que a gente busca com intensidade, a gente se aperfeiçoa, a gente se aprimora, a gente busca, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente vai crescendo naquilo que a gente está buscando, mais nos tornamos pessoas melhores, com habilidades melhores. E a grande questão é que nós deixamos de viver o Evangelho de uma maneira integral. Nós deixamos de viver o Evangelho de uma maneira integral para focar exclusivamente numa vida espiritual. Nós esquecemos que o mundo, que aqui Deus criou a arte. Nós esquecemos que Deus criou a música. Nós esquecemos que Deus criou a ciência. Mas o fato é que nós decidimos entregar tudo isso para as pessoas que não conhecem Jesus. E nós simplesmente entramos numa busca intensa por uma espiritualidade dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de algum lugar, buscando simplesmente uma vida de oração e de jejum, porque nós tivemos o entendimento de que nós precisamos buscar uma vida exclusivamente espiritual. E nós sofremos por conta dessa decisão, por conta desse entendimento, algumas situações extremamente drásticas. O fato é que se a gente começar a olhar os números, presta atenção nos números de cristãos brasileiros. Somos mais de 150 milhões de cristãos no Brasil, entre evangélicos e católicos. A cada 2 horas, uma igreja é legalmente registrada aqui no Brasil. A cada 3 horas é lançado um livro por uma editora cristã, trazendo conteúdo naquilo que nós precisamos viver. A igreja cristã evangélica movimenta mais de 22 bilhões de reais por ano. 22 bilhões de reais por ano. E quando olhamos todos esses números, eu estou falando números exclusivos do Brasil, e quando olhamos todos esses números, o mínimo que a gente pode fazer é: uau, a duplicação foi incrível, uau, muita coisa está acontecendo, a palavra de Deus está sendo pregada e glória a Deus. Mas o grande problema é que se esses números fossem pautados pelas questões de resultados,
se essas estatísticas fossem acompanhadas pelos resultados que os números têm, que os números traz, seria completamente diferente. Mas o fato é que hoje o Brasil continua se destacando no ranking de agressões físicas às mulheres, agressões domésticas. O Brasil vem se destacando assustadoramente no ranking de corrupção. O Brasil vem se destacando na violência. Ninguém tem coragem de deixar seus filhos às 10 horas da noite andando para cima e para baixo. A gente teve a oportunidade de ir para Israel e a gente viu, eu, Valdirene, Itamar, Laís, a gente viu um menininho de 5 anos indo para o colégio sozinho. Era a coisa mais incrível. Incrível aquilo ali. Continuamos sendo destaque como o país da pobreza, o país que não tem merenda nos colégios, o país que não tem remédio nos hospitais. E assim vamos se destacando por tanta coisa, que às vezes a gente olha e fala, como é que pode? Como é que pode, se somos tão numerosos, como pode estar vivendo essa situação do nosso país? São 150 milhões de cristãos, uma população de 200 milhões. Como pode isso estar acontecendo? E aí, o grande fator desses números, desses resultados perante as estatísticas, é o que eu falei para vocês. Nós entregamos todas as outras áreas para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, e nós buscamos nos atentar a uma vida espiritual. Nós entregamos a ciência daqueles que não conhecem o Mestre Jesus, e eles criaram uma ciência deturpada. Nós entregamos a música àqueles que não conhecem Jesus, e eles criaram músicas deturpadas. Nós entregamos o empreendedorismo para aqueles que não sabem como se faz empreendedorismo, como Jesus faria. E eles construíram um empreendedorismo deturpado, onde um empreendedorismo focado em acumular riquezas e acumular uma herança de uma conta bancária absurda, onde não tem propósito nenhum. Nós entregamos a arte na mão dos ateus, e eles criaram arte deturpada. O fato é que, se você não entender essa visão, não vai adiantar nada você sair por essa porta e não entender que o verdadeiro evangelho não é simplesmente uma vida de oração. Isso é a base do evangelho, mas não é o todo. Porque o verdadeiro evangelho é viver uma vida integral. Deus criou tudo isso, e nós entregamos tudo isso para eles, com a desculpa de viver uma vida espiritual. Galera, acordem. Pessoal, acordem. Tudo é espiritual. O seu trabalho não é menos espiritual do que o culto da sua igreja, porque uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, a sua vida passa a se tornar um culto que vai glorificar o nome dele, e o seu dia é um altar. O que nós precisamos entender é que existe uma missão aqui. O
que nós precisamos entender é que existe uma missão aqui nesse negócio, na sua vida. Eu acho engraçado que tem muitas pessoas que chegam para mim e falam: Jordão, eu gosto da Marca da Paz porque ela empreende para o reino. Nós não empreendemos para o reino. Jordão, eu gosto da Marca da Paz porque elas têm camisetas que falam de Deus. Nós não temos apenas camisetas que falam de Deus. A sua vida na Marca da Paz, em qualquer coisa que você venha fazer, não é específica, ela é uma missão. E se você começar a entender isso, nós não fazemos ações sociais, nós fazemos missão. Nós não imprimimos camisetas, nós fazemos missão. Vocês precisam começar a entender isso. A gente simplesmente cumpre aquilo que Deus falou para a gente fazer. Nós simplesmente cumprimos aquilo que o Mestre chegou para a gente e falou para nós fazermos. Quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer coisa, fazeis para a glória de Deus. Em Mateus 28, é um evangelho que todo mundo conhece, muito conhecido. Vão e preguem o evangelho a toda criatura, e esse texto é muito conhecido. Mas Jesus começa com uma frase muito clara. Ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e em meu nome. Que essa autoridade que nós recebemos pelo nome dele, no céu e na está na música, está na arte, está no empreendedorismo, está na educação, nas escolas, na saúde, está em todos os lugares. Não existe essa visão de que nós queremos uma autoridade espiritual e vamos abandonar tudo de mais coisas. E o que aconteceu, turma, é que o mundo aí fora que não conhece Jesus, fez muito bem o seu trabalho. Falou: vocês não querem, então nós queremos. Eu vou criar, vou desenvolver arte como ninguém. E hoje nós vemos com toda sinceridade filmes que tem uma qualidade inacreditável. Porque nós, e quando eu falo nós, é porque nós somos irmãos. Nós abrimos mãos de fazer arte como Jesus faria. Nós abrimos mãos de sermos empreendedores da maneira que Jesus seria. E eles souberam fazer muito bem aquilo que a gente foca, a gente se aperfeiçoa, e chegou um momento que eles ficaram tão excelentes, mas o grande problema é que a mensagem estava deturpada. A mensagem estava deturpada. O padrão de excelência é muito incrível. As músicas, os instrumentistas, esses caras aí fora, o padrão de excelência é muito incrível, mas a mensagem está deturpada. Mas a culpa não é deles, a culpa é que nós entregamos para ele a autoridade que nos foi dada. E aí eu pergunto para você: qual a sua vocação? E aí tem algumas pessoas que respondem até: a minha vocação é pregar. A minha vocação é cantar na igreja. Eu creio que Deus chamou você para cantar na igreja, para ser levita, para tocar
teclado, uma guitarra, para pregar as boas novas, mas a sua vocação é frutificar aonde você está plantado. Floresça aonde Jesus lhe colocou. Mostre para o mundo o que é fazer empreendedorismo aos olhos de Jesus. Mostre para o mundo o que é dar um treinamento como se fosse Jesus. Jesus precisa ser glorificado na sua apresentação de plano. Jesus precisa ser glorificado nos seus treinamentos e seminários. A sua vocação é você florescer no lugar onde Jesus lhe plantou. Não existe uma vocação exclusiva no momento em que você está vivendo de, vocação é lá no culto. Não, vocação é o que arde no teu coração para glorificar o Mestre Jesus em tudo que você for fazer. Você precisa começar a entender isso. E o que me alegra muito é que existe sim uma galera que entendeu essa visão. Que entendeu essa visão de que a vocação deles era florescer naquilo que ardia o seu coração, para glorificar o Mestre Jesus. C.S. Lewis, muitos conhecem, um grande escritor, um grande poeta, que ao ter um encontro verdadeiro com Jesus, mas a vocação incrível para artes, e ele tomou a decisão: eu vou glorificar o nome de Jesus aonde ele me plantou. E ele escreveu um livro que todos conhecem, provavelmente o filme, que se chama As Crônicas de Nárnia. Um filme com excelência incrível. Também temos uma mulher chamada Susana, onde a sua maior vocação foi ser uma mãe que educou seus filhos de uma maneira incrível, educou seus filhos naquilo que era o propósito deles, educou seus filhos no caminho que o Senhor tinha para a vida deles. Talvez vocês não conheçam essa tal de Susana, mas vocês conhecem o filho da tal de Susana, Susana Wesley, mãe de John Wesley, Charles Wesley, um dos maiores avivalistas desse tempo, que ela viveu a sua vida para educar os seus 19 filhos no caminho do Senhor, mostrando que a coisa mais importante da vida deles era, em tudo que eles fossem fazer, glorificassem o nome de Jesus. Mas ela, muitas vezes, não tem crédito. Por quê? Porque nós enxergamos com um olhar extremamente restrito, mas ela, eu tenho certeza, cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua missão com vocação de ser mãe. Temos também William Colgate, um dos grandes empreendedores que esse mundo já teve. Entendeu que fazer empreendedorismo era para abençoar os mais necessitados, abençoar instituições para que o nome de Jesus fosse glorificado. William nada mais é que o fundador das pastas de dente Colgate, que começou a sua trajetória com um simples ensinamento que a sua mãe deu. Falou: filho, nunca esqueça de dizimar. E no final da sua trajetória, estava vivendo a vida com um dízimo invertido, entregando 90% e vivendo apenas com 10%. O fato é que William Colgate conseguiu transformar a nação norte-americana através do empreendedorismo, das ajudas que ele fez em instituições evangélicas, principalmente agências missionárias, universidades, seminários teológicos.
foram grandemente abençoadas pelo diácono William Colgate, como era conhecido. A prosperidade jamais o abandonou e ele era conhecido como um dos homens mais ricos de Nova York no século XIX. Depois de sua morte, seus filhos, também cristãos fiéis, continuaram o seu legado. E o que falar de uma mulher da Bíblia, Dorcas? Gente fiança. O maior legado, a maior vocação de Dorcas era ser costureira. E ela costurava. E o fato é que teve uma situação que Dorcas chegou a falecer, porque os céus queriam Dorcas, mas a terra também queria Dorcas, porque Dorcas era uma mulher relevante no seu tempo. E quando Pedro chega na casa onde Dorcas está falecida, as viúvas começam a mostrar as roupas que Dorcas costuravam para elas, e olhava com um olhar totalmente de tristeza, vendo uma esperança em Pedro, querendo que Pedro, através de Jesus, operasse algum milagre, porque a terra queria Dorcas, os céus também queriam Dorcas. Mas o fato é que Dorcas ficou conhecida pela missão que ela veio fazer aqui na terra. E você precisa começar a entender isso. Está na hora de você começar a glorificar a Deus naquilo que Ele te chamou para fazer. Deixa eu te dar um recado. Presta atenção no que eu vou falar. Nós não temos seguidores. Jordão, Léo, Felipe, nós não temos seguidores. Nós capacitamos líderes para seguir a Jesus. O único seguidor que existe, que precisa ter, a única pessoa que você vai seguir e o único seguidor que você vai ser é de Jesus. E nós iremos capacitar e liderar você para que a pessoa que você vai seguir, para que você se torne um verdadeiro seguidor de Jesus. Esqueça essa visão de construir seguidores para você, porque a única pessoa que merece toda honra e toda glória de receber uma multidão de seguidores, somente o Mestre Jesus, e nada mais, e ninguém mais. O meu papel aqui e a minha vocação, uma das minhas vocações, é liderar vocês, capacitando para que vocês vivam aquilo que Deus prometeu vocês para viver. Mas eu também vou ter uma vocação de ser o melhor pai que Deus pode me ensinar, porque eu tive essa referência de vocação. Ele está aqui. Eu tive o melhor pai que eu pude ter na vida. Eu nunca vou me esquecer dos momentos quando eu estou na escolinha de futebol. E engraçado, eu vendo o Felipe lá na escolinha, era igualzinho como eu fazia, sendo que eu era um pouco melhor que o Felipe, porque o Felipe, meu Deus. Mas é muito engraçado, porque Guilherme, ele vai repetindo o comportamento daquilo que meu pai fazia, que era ficar lá fora torcendo. Mas na época, os meus coleguinhas, eu era de uma escolinha de futebol, onde os meus coleguinhas, geralmente os motoristas deles iam pegar eles lá. E quem ia me pegar era meu pai. E aí, o professor da escolinha ficava: Jordão, seu motorista chegou. Eu falava: aquilo não é meu motorista não, aquilo é meu pai. E eu batia no peito: é meu pai. Muitas vezes ele saiu do trabalho dele, perdeu 2, 3 horas para ver eu jogando bola, que talvez não tivesse sentido algum para outros pais, mas para ele não era o fato de eu estar jogando bola, era o fato dele acompanhar a minha trajetória.
Então uma das minhas vocações eu tenho certeza que vai ser essa. E eu quero que você entenda sobre isso. Que você entenda que você precisa florescer no lugar onde você está plantado. Você precisa quebrar essa visão de que não, eu preciso viver uma vida espiritual. Não, tudo é espiritual. A marca da paz é espiritual. Não é só minha missão é espiritual. Não, a sua apresentação de plano é espiritual. Porque é uma missão. E o que eu acho incrível é que hoje muito se busca pessoas para aceitarem Jesus, receberem o Evangelho, e isso é incrível, isso é fenomenal, isso é fantástico. Mas eu me alegro muito ao ver um casal como Itamar e Valdirene Batista, que tiveram a oportunidade, tiveram a honra de serem abençoados pelo Senhor, de ter 2 filhos, o que joga as redes e o outro que trata o peixe. Isso é incrível. Eu fico muito feliz em ver aquilo que Gui vai fazendo de uma maneira incrível, se lança mesmo pela sede de almas. E eu fico muito feliz quando eu vejo o Duda rodando o Brasil atrás de conhecimento, de capacitação. Para toda essa capacitação que ele está recebendo, ele joga princípios bíblicos e junto com o irmão dele fala: Gui, eu vou tratar esse peixe que a marca da paz está colhendo. E treinamentos, e seminários, e capacitações, e a mente dele não para. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe um mais espiritual que o outro. Os 2 cumprem uma missão. E isso é que é o grande trunfo. Porque Valdirene e Itamar foram abençoados em ter 2 filhos, cada um cumprindo aquilo que Deus determinou para a vida deles. E como eu falei, hoje o meu papel é de liderar, de capacitar, de instruir vocês. O meu papel é de buscar fazer uma duplicação para que você entenda que não é um negócio financeiro, mas uma duplicação de missão. E nesse momento eu queria chamar Léo, Felipe, Manuel e o Ian. Agora eu quero chamar Luan, Léo Pinheiro, Priscila, Ariel, Manuel, Christian, Joyce, Laís, Marcos e Acácio, Pastor Oswaldo, Tiane, Sheila, Jones, Jael, Mel. O que eu vou ensinar agora para vocês, e eu quero que vocês, cadê Thaísa? Thaísa, Jéssica eu vou poupar. Jéssica eu vou poupar, tá? Senão o Theo chega agora. O que eu vou ensinar para vocês, eu vou ficar do lado. É um processo de duplicação, e eu quero que vocês levem esse processo de duplicação para todo mundo que está aqui. Pode instruir eles a ficarem de pé. Eu quero que em duplas vocês fechem uma corrente assim, entrelaçem, só em duplas. E daqui vocês vão se entrelaçar com toda essa galera em pé, e vocês vão ficar entrelaçados. Vai fechar tudo, vai ficar todo mundo entrelaçado, beleza? Então, estão liberados em duplas. Vocês não podem sair
Quem ficou sozinho faz em trio. Fechou? Brilhantes, fechou? Agora, enquanto isso, eu quero que vocês deem blackout. Se conseguir apagar tudo, apagar todas as luzes. Uau! E tá fechado aí atrás? Show? Dá um feedback, sim? Sim ou não? Fecha, brilhantes! Quem estiver lá fora, deixa lá fora. Fecha aí. Ok, preste atenção. Nesse momento, eita, vocês estão de costas para mim, vocês têm que ficar de frente para mim. Eita. Dá uma engenhoca aí para ficar. Nesse momento, eu acredito que essa foi a minha primeira parte, ainda tem a segunda parte do treinamento. Mas se eu não conseguisse implantar isso dentro de vocês, não ia adiantar de nada. Se você não entender que isso aqui é uma missão, e a missão é glorificar o nome de Jesus aonde você for, nada disso, convenção nenhuma ia adiantar. Nós seríamos uma empresa como uma empresa qualquer. E deixa eu falar uma coisa, o mundo aí fora sabe fazer empresa qualquer e até com excelência, mas nós vamos ser a melhor empresa para o mundo, porque nós vamos construir um legado e uma missão onde os nossos filhos vão olhar e vai falar: aquela empresa que papai trabalha é uma missão de levar aquilo que Jesus designou para a gente fazer. Ide por todo mundo e pregai as boas novas. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. E eu quero que vocês assistam agora esse vídeo. Se vocês quiserem cantar, vocês cantem. Mas esse momento é desse exército que, através dessa atitude, nos fortalecendo como irmãos, nós vamos cumprir a nossa missão de levar o Evangelho. Pode soltar. De cruz se erigiu, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Seguiu a mensagem da cruz, até morrer pela essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me eterna. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem
Então bora lá. Você precisa entender que tudo tem um processo. Toda plantação tem um momento da colheita, mas tudo tem um processo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não será a mesma pessoa daqui a 5 anos. Por quê? Porque tudo tem um processo. Você não é a pessoa que Deus preparou você ser hoje. Você é uma pessoa em constante evolução para o propósito que Deus tem para a tua vida. Funciona assim. E aí eu queria trazer essa imagem. Eu estou só apertando uma vez. Quem conhece esse bichinho lindo, maravilhoso, que todo mundo tem em casa? Pessoas têm quadros desse bichinho, que é uma lagarta. Quantos quadros de lagarta você vê pelas casas das pessoas? Você já viu pessoas que admiram de uma maneira incrível esse bichinho aqui? Pode existir? Pode. Mas os admiradores de lagartas são um pequeno grupo de pessoas no meio de uma multidão de pessoas. Porque na grande maioria das vezes, nós olhamos para esse bichinho e o que é que a gente sente dele? Nojo. E esse nojo muitas vezes faz com que a gente pise em cima desse bichinho. Mas preste atenção, concorda comigo que esse bichinho é de Deus? Sim ou não? Quem fez a lagarta? Quem? Deus fez a lagarta. Mas mesmo assim, quando nós vemos a lagarta, muitas vezes nós pisamos nela. O que isso significa? Significa que porque nem sempre que é de Deus, se você não tiver dando fruto, se você não estiver agradando, se você não estiver sendo canal de bênção na vida de outras pessoas, não é porque você é de Deus que as pessoas são obrigadas a andar com você e lhe elogiar. Não é porque você é de Deus que as pessoas vão se sentir agradáveis de estar ao seu lado. Muitas vezes, algumas coisas irão acontecer para que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Porém, para essa lagarta cumprir o propósito dela, ela precisa se transformar numa sendo que qual o processo da lagarta para se tornar uma borboleta? Esse é o processo da lagarta para se tornar borboleta. Preste atenção. E aí, quando a gente fala de casulo, é exatamente assim. Imagina uma lagarta entrar aqui dentro desse negócio e ficar durante dias parada, intacta, num processo doloroso, sofrido, e um incômodo gigantesco deve ser aí dentro, mas é necessário. Por quê? Porque todo o processo é necessário para que a gente chegue aonde Deus quer nos projetar. Tem algo bem interessante que fala sobre o milagre de Jesus no casamento. Quem já viu esse milagre, já viu essa história? Acabou o vinho e Jesus manda encher as talhas, concordam? De quê? De água. E logo em seguida, aquela água se torna vinho. Mas presta atenção. Jesus encheu as talhas de água, e naquele momento ele nos ensinou algo. Presta atenção. O grande problema meu e seu é porque nós somos
crentes fervorosos e nós acreditamos num negócio que se chama milagre. Porque nós somos discípulos de Jesus e nós sabemos que Ele opera. E o grande problema de muitos aqui é justamente crer nessa situação. O pastor Léo Pinheiro foi muito feliz quando ele falou que Deus vem com provisão. E o grande problema é que nós queremos viver de milagres e milagres todos os dias. E aí, por conta disso, a gente não entra dentro de um casulo como esse, para nos capacitar, para nos levar a um processo de aperfeiçoamento, e nós vivemos orando e jejuando, como bem falou o Léo Pinheiro, achando que ali vai acontecer um milagre. E acontece um milagre, sim ou não? Sim. Sendo que agora vai um grande ensinamento para você, de Jesus para nossas vidas. Quando Jesus pega aquelas talhas e fala, enche de água, e Ele opera milagres, Ele nos ensina um dos grandes, dos maiores ensinamentos a respeito de uma vida cristã. Cadê a galera de Petrolina? A galera de Petrolina vai me ajudar agora. Para transformar um vinho, se eu pegar água e ferver, essa água que eu fervi vai se transformar em vinho? Não? Se eu colocar pelo menos açúcar, água quente com açúcar, vira vinho? Qual é o ingrediente principal de um vinho? Jesus pediu para pegar uva? Jesus pediu para pegar? Preste atenção, se você quiser anotar isso, anote. O maior ensinamento que Jesus nos dá nesse milagre é que quando você não tem o processo, quando você não tem a ferramenta, Jesus opera com milagre. Mas quando você tem a ferramenta nas suas mãos, você precisa passar pelo processo. Jesus não falou, pega as uvas e fermenta ela e vai dar tudo certo. Jesus não pegou ferramenta nenhuma para fazer vinho. Ele pegou algo que não ia fazer vinho, era água, e ele fez um milagre. E assim é o que vai acontecer na sua vida. Mas você já começou a... Agora está caindo a ficha de muitos, porque vocês pedem milagre e o milagre não acontece. Porque o maior milagre Deus já lhe deu, que são as ferramentas, e você precisa entrar no casulo para passar pelo processo. Para quê? Para se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Deus não vai operar milagres em vocês se vocês já tiverem a ferramenta em suas mãos, porque Ele quer que vocês passem por um processo. E às vezes esse processo é até muito doloroso, mas é fundamental para se transformar numa borboleta. E sabe o que é o melhor? Esse bichinho aqui era o mesmo bichinho que a gente viu na foto, na segunda foto anterior. Aquela largatinha nojenta onde muitas pessoas pisam, essa mesma borboleta onde muitas pessoas têm quadros, estampas. O próprio logo dos Belas é uma borboleta incrível. Porque nós admiramos borboletas. Nós achamos esse bichinho bonito. Mas o fato é que essa borboleta um dia era lagarta e entrou no processo de um casulo sofrido, doloroso, para se tornar essa borboleta, onde muitos pisavam nela. Hoje ela voa com asas incríveis para ninguém mais pisar na sua vida. E é isso que acontece nas nossas vidas. Talvez você seja uma lagarta hoje e Deus lhe deu uma ferramenta para você passar pelo processo de se transformar aquilo que Deus direcionou você para ser, para ninguém, seus vizinhos, seus amigos nunca mais lhe humilharem, nunca mais pisarem sobre vocês. E quer que eu dê quer que eu conte uma história sobre isso? A vida de José. A vida de José, ela é bem interessante, que ela fala muito sobre essa questão. A vida de José aos 17 anos foi vendido como escravo. E quanto tempo durou esse processo de José? Alguém sabe? Vou ajudar.
começou a governar sobre o Egito. Quanto tempo isso durou? Pessoal, 13 anos de processo doloroso. 13 anos de sofrimento e porrada. 13 anos sendo chicoteado, 13 anos sendo humilhado, 13 anos sendo enganado. Quantos anos? E tem pessoas que não aguentam passar 2 meses aqui na Marca da Paz recebendo não. José passou 13 anos. 13 anos. Mas a Bíblia fala que José viveu até os 110 anos. Ele passou 13 anos comendo osso, roendo osso, passando um processo de dificuldade. Mas ele triunfou 70 anos como governador, comendo filé. O que isso nos ensina é que esse processo que você passa, seja 5 anos, seja 1 ano, seja 2 anos, para você se tornar o líder que você precisa ser para a sua equipe, para a sua família. O tempo que for necessário é um processo para quando você chegar lá, você governar. Aqui nesse projeto e em toda a sua vida. Existe um processo para tudo. Existe um tempo para tudo. Então foi 70 anos que José viveu comendo filé mignon. E eu tenho certeza que quando ele chegou aos 80 anos de vida, ele duvidou que um dia, que isso poderia ter acontecido. Porque ele sabia que recebeu um sonho, sim ou não? Ele sabia que ele ia viver isso, mas será que nos 13 anos, todos os dias ele, não, está tudo certo. Com certeza em algum momento de muito sofrimento, a carne estava machucada. Talvez ele duvidou, cara, será que eu não fui louco em achar tudo isso? Mas o fato é que aos 70 anos de idade, 80 anos de idade, eu tenho certeza que José duvidou, que um dia ele chegou a duvidar que ele seria tudo aquilo. Vai acontecer com a sua vida também. Escute o que eu estou falando, daqui a 10 anos você vai duvidar que você se tornou, que você não se tornaria aquele líder que você vai se tornar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, toda a sua família vai ser completamente impactada pela sua vida. Toda. Eu não estou falando de Marca da Paz, eu estou falando da sua vida. Porque o que você aprende aqui como missão de vida, todo mundo ao seu redor vai ser impactado. Você precisa começar a entender isso. E você precisa começar a viver isso. E aqui no nosso negócio, toda plantação, um dia você, sempre. E aí eu queria trazer algo técnico agora para vocês entenderem que existe uma plantação aqui estratégica no nosso negócio para você colher resultados. Que plantações são essas? Caseira, APN semanal, Gran Show, célula de treinamento, Top 500 Premium e o seminário que é a Academia de Brilhantes, que forma brilhantes. Então, são plantações que você precisa fazer no dia a dia. Cutuca o teu irmão e fala, anota tudo. Eu vou dar 3 segundos para vocês começarem a anotar. Porque agora é a parte onde vocês vão sair daqui com uma bagagem e quando perguntarem qual a plantação que vocês precisam fazer aqui em relação a trabalho, qual é, turma? Vamos ler todo mundo. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Se você não está plantando isso, esquece. Não, Jordão, mas eu estou lendo o seu livro. Não está plantando isso, esquece. Não significa que o meu livro não é importante para o seu crescimento, não significa que o GoPro não é importante, fazer cursos não é importante. Você pode fazer isso, mas isso não pode anular a plantação.
Porque se você não plantar de maneira correta, você não vai colher o fruto certo. Pessoal, não se planta banana e se colhe maçã. Isso não existe. Se você quiser colher resultado, se você quiser se tornar brilhante na próxima convenção e estar sentado nesse sofazinho, essa é a plantação que você tem que fazer. E eu quero trazer agora um foco muito técnico, para que vocês entendam. Não pode fugir disso. Não, Jordão, mas eu quero fazer um desfile. Vai fugir disso? Ou vai agregar com isso? Não, o desfile é no Gran Show, beleza. Se não tiver a ver com isso, esquece. Você está plantando de maneira errada. Engraçado que eu fiquei muito feliz ao ver o crescimento. Eu estava conversando com o Duda, do Eliel, que é um dos caras incríveis, assim, muito... Cada um tem um perfil específico e o do Eliel, ele tem muita força de recrutamento. É o perfil dele. E é engraçado, porque desde o início, como o Eliel falou, que ele não me escutava e a gente tinha muito atrito, ao ponto de ele chegar para a Valdirene e falar: Valdirene, eu quero sair da Rede Jordão. Sabe por quê? Porque eu falava: Eliel, é para plantar isso aqui. E como ele mesmo falou, ele tinha uma visão do que precisava ser plantado e ele ia atrás dessa visão. Sendo que um dia não, todas as vezes eu falava para ele assim: Eliel, você quer escutar? Você quer que eu fale aquilo que você quer escutar ou o que você precisa escutar? E aí ele já se chateava logo do cara. Mas o fato é que você, como líder, tem uma obrigação de instruir a sua equipe para plantar da maneira certa, do jeito certo, da maneira correta. Eu venho falando com meus líderes ultimamente que na pressão, algumas pessoas já escutaram eu falando sobre isso. Na pressão, você se torna o líder que você merece ser, que você precisa ser, perdão. Na pressão, você se torna um líder que você precisa ser. Crie um ambiente de pressão na sua equipe por um determinado período, mas esse ambiente de pressão ele não pode ser eterno, mas precisa existir um ambiente de pressão específico. Para quê? Para que você consiga alcançar seus resultados, para que você consiga alcançar aquilo que você precisa. Eu estava falando no início da minha caminhada no projeto da Marca da Paz. Eu reuni uma galera lá em casa, aí estava o Felipe Costa, estava com uma galera. E aí eu falei: pessoal, a gente vai fazer caseira aqui todo dia. E era o seguinte: todo mundo vai começar a ligar para os convidados, sem parar. E tinha caseira de noite, 18h30, 20h30, 21 horas, quer dizer, era 18, 19h30 e 21 horas, sem parar. Sendo que, engraçado é que, quando eu chamei eles: ó, a gente vai fazer um evento. É um evento? Massa. Quando? Hoje. Hoje? É hoje. Não, hoje não dá não. Não dá por quê? Não, porque eu preciso convidar. São 8 horas da manhã. Então vamos começar os convites agora. E aí tinha 12 pessoas, 4 falou: Jordão endoidou, vamos embora. Ficou 8. E eu falei: ó, tu vai ligar para 100, tu vai ligar para 100, 100, 100, 100. De 8 da manhã até às 14 horas da tarde. A gente só vai fazer ligação. Hiperfoco, não vai fazer mais nada, só ligação convidando. E quem não puder vir hoje, porque está em cima da hora, marca para amanhã ou depois de amanhã. Beleza, começou a ligar. E tinha um evento às 18, 19h30 e às 21, sem parar. Começava a chegar a galera das 18. A galera ia entrando. E aí começava a caseira lá em casa, tal, televisão, pá, ia apresentando. E aí dava 19h30, já era outra turma chegando. Eu falava: ó, pessoal, a caseira terminou, a apresentação terminou, mas lá na cozinha tem uns computadores, se vocês quiserem se cadastrar, vai ser bom, porque quem está chegando agora já se cadastra abaixo de vocês, caso vocês se cadastrem primeiro. Então vamos fazer esse rodízio, vocês podem ir para a cozinha quem quiser.
E a turma que está chegando pode sentar aqui. E aí 19h30 ia chegando, aí acabava 19h30, eu falei, pessoal, acabou a apresentação, mas está chegando uma turma de 21 horas, se vocês se cadastrarem agora, essa turma que entrar vai entrar abaixo de vocês. E aí ia nesse processo, aí saía de lá, a gente ia para o espetinho, comer um espetinho, 11 horas da noite. O fato é que eu não parava de falar e era o tempo todo muito acelerado. E eu olhava a cara dos líderes estavam tipo assim, esse cara é maluco, esse cara é doente. Mas o que eu aprendi naquela situação? Eu aprendi que se a gente colocar pressão de uma maneira certa, de uma maneira correta, colocar intensidade, muita intensidade, de uma maneira correta, o que vai acontecer é que nós vamos encurtar o tempo. Se você ia se tornar brilhante daqui a 2 anos, você vai se tornar daqui a 6 meses. Se você ia se tornar brilhante daqui a 6 anos, você vai se tornar daqui a 9 meses, porque você encurtou os tempos através de um processo de intensidade na pressão. E eu vejo hoje Felipe Costa fazendo isso sozinho. Um dia desse ele me mostrou uma foto, os caras pareciam que estavam no exército comendo no chão, porque não tinha tempo para parar, porque tinha que ficar ligando. Estava com tudo com uma marmitinha assim, sentadinho, comendo assim na marmitinha, porque não podia parar. E aí o resultado que ele tem hoje é por conta dessa situação, períodos momentâneos, com muita intensidade. E se você perguntar para todos os brilhantes aqui, teve algum momento, e esse momento, para ser mais exato, durou aí aproximadamente 90 dias, onde eles fizeram com muita intensidade, com muita força durante 90 dias, e esses 90 dias, eles colheram fruto, todos esses brilhantes, todos. E o fato é que a colheita do brilhante, eu botei por baixo aqui, porque se perguntar, todos aqui que são brilhantes e ganham como brilhantes, ganham muito mais que isso, mas eu quis colocar bem pé no chão. Uma média de R$6.000 cada brilhante recebe. E aí, você começar a tirar uma receita de R$6.000, um faturamento de R$6.000, fazendo durante 90 dias um período de muita intensidade, na pressão, vale a pena ou não? O fato é que tudo para você se tornar quem você precisa ser tem que ser na pressão, mas essa pressão não pode ser para sempre, senão dá um tilt. Mas tudo, por exemplo, eu nunca fui um cara que gostei de estudar, e meus pais estão aqui, glória a Deus por isso, porque eu acho que eles começaram a ver, meu filho deu certo na vida. Mas o fato é que eu não gostava de estudar e eu nunca mais vou me esquecer dessa cena. Algumas pessoas já conhecem essa história que eu falo nos treinamentos. Minha mãe, muito sábia, me fazia estudar na pressão, mas eu não gostava de estudar. E teve um dia que minha mãe falou, você vai estudar. E eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia, e eu falei, eu não vou. E ela olhou para mim no carro e falou, você vai estudar. E eu falei, eu não vou, eu vou jogar bola com os meninos. Aí ela olhou mais sério e falou assim, você vai estudar. E aí, eu não sei o que deu em mim naquele momento, que eu levantei meu dedo e fiz assim, quando eu só fiz eu só vi um murro assim, e na época, ela tá aqui, ela não me deixa mentir, e na época eu usava aparelho, então o aparelho ficou grudado assim, ó. E eu tive que tirar assim, os brackets que grudou no meu lábio, começou a sangrar, foi muito sangue, mas o fato é que, o que aconteceu comigo? A minha única obrigação era o quê? Não, era passar de ano. A única obrigação que eu tinha naquela época era passar de ano, mas eu não queria, por quê? Porque eu não tinha maturidade, que aquilo dali era bom para mim. O que aconteceu? Na pressão, minha mãe fez, trouxe a maturidade que eu precisava. Eu não estou incentivando ninguém da murro e da online, tá? Os brilhantes já estavam. Mas o fato é que é necessário você entender essa visão de pressão, porque a pressão é que vai fazer você chegar no patamar. Agora, essa pressão, ela tem que ser
momentânea. Não pode ser eterna, senão vai trazer danos para o seu negócio. Imagina, tua equipe só trabalhar na pressão, só porrada, só porrada, só porrada. Não, tem que ter a pressão, mas tem que ter relacionamento. Vocês precisam entender essa visão. Não afrouxem o parafuso da equipe de vocês, porque a sua equipe precisa desse parafuso sendo apertado. O fato é que eu trouxe algumas probabilidades de tempo de você colher o brilhante. Em um mês de projeto, você tem 1% de chance de se tornar brilhante. Em 3 meses de projeto, você tem 5% de chance de se tornar brilhante. Em 18 meses de projeto, você tem... em 6 meses de projeto, você tem 18% de bater brilhante. Quem aqui bateu brilhante em 6 meses? Só para eu ver vocês. Levanta a mão aí. Tá. Vocês estão vendo uma galera. 18% esses caras estão. Em 9 meses, já passa para 49%. Levanta a mão aí. Quem bateu em 9 meses? Levanta aí. Em 1 ano, a sua chance já sobe para 73%. Levanta a mão aí, quem bateu em 1 ano. Em 1 ano. Quem hoje está como ouro e platina e vai fazer 1 ano de projeto aí? Levanta a mão, eu quero te ver. Aí é top. Vocês já estão num patamar de 73% de se tornar brilhante. Em 15 meses de projeto, 86%. Em 18 meses, 93%. Em 2 anos, 98%. Em 2 a 4 anos, 99,98% de chance de você se tornar brilhante da marca da paz. Agora, o que precisa fazer? O que precisa fazer? Pode anotar isso aqui. O que precisa fazer? Plantar todos os dias. Jordão, e se for só daqui a 4 anos? Se você plantar daqui a 4 anos, você tem 99% de chance, plantando todos os dias com muita intensidade, de se tornar o brilhante da marca da paz. Agora, quer o mais incrível? Quer o mais incrível? Vem que interessante. Deixa eu ver se tem. Agora é top. Quem aqui estava na última convenção? Levanta a mão. Na última. Tá, fica de pé vocês, que eu quero ver vocês. Olha aonde a maioria da galera que estava na convenção está sentada. A maioria. O que isso significa? Presta atenção. Presta atenção que eu vou falar agora. Levanta, fica de pé só para ver vocês. Levanta aí os braços para eu dar uma chacoalhada. Tem o que? 10% de todo o evento estava na convenção passada, sim ou não? Sim. O que isso significa? Que a empresa não precisa de multidões, ela precisa de 10, 20% de pessoas comprometidas para triplicar, quadruplicar, quintuplicar o faturamento dela. Na última convenção, talvez, a minha rede tinha aproximadamente 400 ativos. Hoje ela já tem mais de 2.200 pessoas ativas, mais de 10 mil pessoas espalhadas em todo o Brasil. O que significa? Preste atenção. Que todo mundo que está aqui nessa sala e for para a próxima convenção, vai ser os 10% que vai estar plantando da maneira correta. E o que eu posso garantir para você é que a sua trajetória não vai ser fácil. A sua trajetória não vai ser fácil. Meu tempo está acabando, eu vou acelerar. Presta atenção. A sua trajetória não vai ser fácil. Eu gosto de falar muito para as pessoas. Sabe o que você tem que fazer? Presta atenção. Foca aqui. Se nivele. Não queira os resultados de quem chegou lá, não fazendo o que eles estão fazendo. Se você quiser se nivelar por alto, façam o que eles estão fazendo. O grande problema das pessoas é que elas desejam aquilo ali, mas elas não querem colher uma plantação muito, muito dolorosa. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de dia 24 de maio de 2017. Que dia é esse? Que dia é esse, meu amor?
o dia do aniversário da minha esposa, e eu não estava com ela. E a única coisa que eu pude fazer naquele momento, que foi, eu estava plantando, eu estava viajando, estava apresentando projeto, e eu fiz um vídeo para ela. E tá dando para ver? O vídeo sou eu em lágrimas, em prantos, completamente, uma tristeza muito grande, porque eu não estava com ela no seu aniversário. Todo descabelado, porque eu já tinha chorado tanto, e a única coisa que eu queria fazer era gravar um vídeo e dizer para ela que eu estava morrendo de saudade, mas que eu estava plantando naquele dia, e que o próximo aniversário dela ia ser incrível, e que a nossa vida seria completamente transformada. E aí você vê pessoas como o Léo, pessoas como eu, pessoas como o Felipe e tantos outros que plantam de uma maneira muito intensa e colhem resultados incríveis, porque toda plantação vai existir um momento que vai ser doloroso. Não tem dinheiro fácil, não existe essa historinha de dinheiro fácil. E deixa eu falar uma coisa para vocês, nós somos cristãos e nós temos um princípio: Mega Sena não rola para nós, ou trabalha ou já era. Então não tem dinheiro fácil. Então quando eu mando uma mensagem chorando para minha esposa, porque eu sabia que ali estava doído, mas eu estava plantando. Você precisa começar a entender essa visão, e eu vou encerrando. Que eu quero ensinar para vocês a maior estratégia. A maior estratégia do multinível, a maior estratégia que eu aprendi. E eu vou compartilhar com vocês. Tem um microfone, será que você consegue prestar isso aí? Alô, som, obrigado. A maior estratégia que eu aprendi no multinível. Isso aqui é um empreendedor da marca da paz. Estou fazendo uma analogia com esse pedaço de papel. E assim são os empreendedores recém-chegados no projeto. E se você vê esse papel, quando eu começo a movimentar ele faz muito barulho. Mas o problema é que, à medida que a gente sai para a rua, de qualquer jeito, de qualquer maneira, a gente vai tomando muita porrada, porque de certa forma, um pouco difícil, um pouco até muito difícil a nossa trajetória, e muitos nãos você vai levar, muito mais nãos do que sim, e cada não que você leva vai amassando a sua trajetória, vai amassando o seu direcionamento, ao ponto de você chegar e ficar tão difícil desenvolver o projeto. Mas o fato é que o mundo aí fora, ele não vai aliviar com você e nem comigo, ele vai bater com a mesma intensidade que ele bate em todo mundo. Não existe porque é isso, porque é aquilo, não. O sol nasce para todos, então não existe essa questão. Você vai tomar porrada, a diferença é que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, se você entender isso. Mas a porrada vai acontecer, e muitas vezes os empreendedores da marca da paz ficam igual a esse papel, amassadinho, xoxinho. E aí o grande problema é que quando o líder chega e tenta fazer um processo de passar ferro nele, tirar toda a amação, não faz isso. E aí, cara, você já está ainda, continua aí mandando a mensagem, mas o fato é que quando ele começa a balançar, não tem mais barulho. Acabou o barulho, porque ele está todo amassado, e mesmo que o líder tente desamassar, não faz mais barulho. O fato é que o maior ensinamento que eu posso dar para você é que quando você for um empreendedor da marca da paz, super empolgado, super entusiasmado, você precisa, como líder, instruir o seu novo empreendedor na capacitação, mostrando a plantação e alinhando as suas expectativas, criando as suas metas, traçando planejamento, fazendo o que tem que ser feito, tudo de toda forma super alinhado. E aí, quando você faz isso, você blinda ele do mundo. E quando você blinda ele do mundo, meu amigo,
ele vai fazer muito barulho. E se tentarem amassar, ele vai, quando você for conversar com ele vai continuar fazendo barulho. Porque nada vai impedir ele de chegar lá, porque você blindou ele com as expectativas certas. E ele vai se tornar o próximo brilhante da marca da paz. Deixa eu falar uma coisa para você. E sabe qual é, encerrando agora, sabe qual é a maior estratégia, volta lá naquele slide do próximo. A maior estratégia desse negócio se chama essa daqui. Próximo. Deixa eu falar uma coisa para você. Estou encerrando agora. Eu vou encerrar agora. Preste atenção. Eu quero fazer um desafio com vocês, com todos. E eu quero que você anote esse desafio em qualquer lugar. 24 meses sem faltar um sistema e sem deixar um dia sequer de plantar a semente certa durante 24 meses sem parar. Jordão, e se o cara me der não? E se o cara disser que não tem o cartão de crédito para entrar no negócio? O fato é que você vai brilhar. Existe uma luz, que é a luz de Cristo que está sobre você, e essa luz brilhará os seus caminhos. E eu quero que nesse momento você pegue o seu celular e coloque naquele modo lanterna. E essa luz que você vai colocar na cabeça simboliza esse seu brilho que você nasceu para ter. Pode apagar aqui, dá um blackout. Pode apagar aqui. Mostra essa luz para mim, para cá, joga essa luz para cá. Quem tá, todo mundo, agora é o momento que você vai acender a luz que vai brilhar os próximos 24 meses e não vai se apagar. A sua luz vai brilhar de uma maneira incrível. Balança ela aí, balança ela aí. Balança essa luz. Quem está sem lanterna, coloca a cabeça assim. Quem está com a lanterninha? Pessoal, essa é a sua luz que nos próximos 24 meses ela nunca vai se apagar. Agora eu tenho um recado para dar para você. Quando você sair de casa para apresentar um plano e o seu melhor amigo continua com a luz balançando, e o seu melhor amigo falar para você e falar: eu não tenho interesse de entrar nesse projeto, o que é que você vai dizer para ele? Quando seu irmão falar: esse negócio não funciona não, o que é que você vai dizer para ele? Quando uma pessoa de muita confiança sua falar: isso daí é furada, o que é que você vai dizer para ele? Quando uma pessoa de muita confiança chegar para você e falar: não tenho interesse, o que é que você vai falar? E depois você vai e você apresenta para outro e mais outro